meu povo, olha nós aí de novo. Hoje vamos falar sobre vetores, beleza? Sei que vocês devem estar aí sentados em casa, já prontos com o caderninho, então bora lá. Na física, quando nós falamos de grandezas físicas, existem dois tipos de grandezas. Existem as grandezas escalares. Ah, Cleuder, uma grandeza escalar é aquela que sobe árvore? Não, meu querido. Uma grandeza escalar é uma grandeza que apresenta apenas módulo, beleza? Apenas tamanho, para ficar mais bonitinho no nosso português. Tranquilo? O que é isso? Se eu viro para você e pergunto, cara, qual que é a sua massa? Porque nós físicos sabemos que não pode perguntar qual é o peso. Mas, cara, qual é a sua massa? E você vira para mim e fala assim, Cleuder, a minha massa é de 50 quilogramas. Então eu tenho uma massa ali de 50 quilogramas. Essa massa, ela não é direcionada. O que é isso? Ela não é para cima, ela não é para baixo, ela não é pros lados. Ah, Cleuder, mas eu sou gordinho. Não. A massa é uma coisa escalar, ela não é direcionada, beleza? Outra coisa que é também uma grandeza escalar, podemos falar o tempo. Se eu te pergunto quantas horas, você me fala 21 horas, beleza? Eu estou falando de tempo, você não fala 21 horas para cima, para baixo, para o lado, para o outro. É também uma grandeza escalar. Se eu te pergunto por último exemplo já, qual é o volume da sua garrafinha? Você fala, minha garrafinha tem 1 litro. Você não fala tem 1 litro para cima, 1 litro por baixo. Acho que vocês já entenderam a ideia, né? Quando eu falo de grandezas escalares, tudo o que me importa é saber o valor dela. Eu não me importo saber qual a direção, beleza? Igual quando você chama alguém para caminhar e fala, bora caminhar 7 km hoje. Primeiro passo, a pessoa pensa, vamos, e esse 7 km não é direcionado, beleza? Exemplos então disso aqui, eu posso colocar a massa, o tempo, o volume, a área, o comprimento, o trabalho de uma força, beleza? Suave, né? Mais tranquilo que tudo. Então eu tendo isso aqui em mente, pessoal, vamos olhar o que é uma grandeza vetorial. A grandeza que traz o nome a essa linda matéria aqui. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que apresenta em sua constituição módulo, ou seja, o tamanho, beleza? Ela apresenta também direção, beleza? E sentido. Poxa, qual que é a diferença de direção e sentido? Direção na física nós chamamos de direção tudo que pode ser horizontal ou vertical. Beleza? Usualmente nós chamamos tudo que é horizontal de X, lá do nosso eixo, do nosso plano cartesiano. Beleza? E tudo que é o vertical de Y, usualmente. Beleza? Só um jeitinho bobo de falar, coisa simples. Então isso é a direção. O que é o sentido? O sentido, eu vou ter sentidos para a direção horizontal e sentidos para a direção vertical. Os sentidos, então, se eu estiver falando de algo horizontal, eu tenho sentido para a direita ou para a esquerda. Beleza? E não vai caber, mas a gente vai fazer uma coisinha bem feia. E se eu estiver falando de vertical, direção vertical, eu posso ter algo para cima ou para baixo. Baixo. Vamos pegar um pedacinho em 4. Beleza? Então olha só, uma grandeza vetorial tem módulo, tamanho, direção, horizontal ou vertical e sentido, para a direita ou para a esquerda. Então se alguém um dia chegar para você e falar assim, cara, minha vida está sem sentido, você pode falar que a vida da pessoa é uma grandeza escalar,
porque ela não apresenta direção nem sentido, apenas módulo. Belezinha? Bem tranquilo, né? Então vamos falar aqui como que é um vetor. Então usualmente um vetorzinho ele é descrito ou simbolizado com uma setinha, beleza? Essa setinha vai ter, por exemplo, vamos caminhar, vamos. Onde que nós vamos caminhar? Nós vamos caminhar a 10 km por hora em linha reta daqui até a padaria, na horizontal, beleza? Então olha o que essa setinha nos conta. Primeiro, ela nos conta que o módulo é 10 km por hora. A direção horizontal. Perfeito? E o sentido para a direita. Perfeito? Bem tranquilo. E se eu tiver uma setinha representada dessa forma? Olha só que legal. Uma setinha para baixo. Sei lá, vou falar de uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Uma coisa que a gente conhece muito bem como gravidade. O que isso aqui me fala? Que o módulo dessa aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? E a direção é qual, cara? Vertical. Não está na vertical? Vertical. Beleza? E o sentido? O sentido, ele é para baixo. Bem tranquilo, bem easy, não tem problema algum isso aqui. Perfeito? Tranquilão? Bom, vamos continuar. Quando eu falo dessas coisas, pessoal, uma galerinha, um bando de físico muito inteligente junta numa convenção, o que eu acho que a galera vai para tomar uma cervejinha, mas né, enfim, eles vão lá numa convenção e definiram algumas coisas. Em convenção, não quer dizer que você tenha que aceitar isso que os caras definiram. Beleza? Só quer dizer que se você aceitar, você vai estar mais tranquilão na vida. Eles definiram que tudo que está vertical para cima é chamado de positivo. Tudo que está horizontal para a direita é chamado de positivo. Lembrando aquele nosso lindo plano cartesiano. Tudo que está direcionado vertical para baixo, a gente chama de negativo. Isso é uma convenção. E tudo que está direcionado horizontal para a esquerda, nós chamamos de negativo na horizontal. Desenha esse aqui bem tranquilo, não tem o que agarrar, isso é uma convenção. Bom, tranquilo até aí? E aí o que acontece? Você deve estar se indagando aí se existe um caso de eu ter mais de um vetor, mais de uma força, por exemplo, puxando um armário, puxando um cachorrinho. Então vamos falar de soma de vetores. Beleza? Todos os vetores, a gente pode ter corpos com mais de um vetor aplicado. Imagine que você, um jovem garanhão, todo bonitão, tá lá um belo dia, beleza? Com um sorriso na cara, um bombeta branco e vinho aqui, pá, um chapelão. E aí você tem duas mocinhas. Uma verde, porque comeu muita, sei lá, alface, beleza? E outra menina amarela aqui, porque esqueceu de comer a abobrinha. Beleza? Essas duas meninas estão lutando contra você, querendo ter seu corpo, ter você, e estão te puxando. Beleza? Pensa comigo, usa a cabeça. Se as duas estão puxando uma para cada lado, pensa, cabo de guerra. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Se essa aqui te puxa com uma força de 10 Newton e essa aqui te puxa com uma força de 5 Newton, quem que ganha a parada? Obviamente, quem ganha a parada vai ser a mocinha de cá. Com que força? Com que módulo? 5 Newton. Então nós entramos numa coisa muito linda. Olha só.
Quando eu falo de soma vetorial, eu tenho três casos. Primeiro caso, direção e sentido igual. Iguais, perdão. Então, se eu tenho aqui um vetorzinho de 3 newton para cá, outro de 2 newton para cá, o resultante, a soma desses vetores, vai ser um vetorzão de 5 newton. Perfeito? Do mesmo jeito que se eu tiver 2 aqui para baixo, de 3 e 3, o resultante vai ser um para baixo de 6 newton. Perfeito? Bem easy. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, quando nós tivermos a mesma direção e sentidos opostos. Então, segundo caso, direção igual, sentido diferente. Então, imagine esse caso aqui, ó. Alguém te puxando com 10 newtons para cá e alguém te puxando com 5 newtons para cá. O que você vai fazer? Vai fazer a soma, esse menos esse. Esse que é chamado de positivo, esse de negativo. Então nós temos o quê? Um vetor resultante, porque resultou da soma, de 5 para cá. O mesmo ocorre se eu tiver vetores, um para cima, outro para baixo. Vamos chamar esse aqui de 10 newton. Esse de 10 newton. Os dois não são opostos em sentido, têm a mesma direção, o mesmo módulo, opostos em sentido. 10 menos 10, eu vou ter um vetor 0. Um vetor ali que não mais existe. Perfeitinho? Tranquilão até aí? Show! Então até agora nós vimos aqui a soma vetorial de caras com a mesma direção. E quando eles não têm a mesma direção? Existem dois casos. O primeiro caso de não ter mesma direção, quando os vetores são ortogonais, perpendiculares, ou melhor, formam ângulos de 90 graus. Beleza? Então pensa no vetor perpendicular aqui. Algo para cá, beleza? Algo para cá, beleza? E uma linha aqui. Vamos chamar esse para cima de VY, de vertical, e esse para baixo de VX, de horizontal, perfeito, direção? Olha o que acontece. Se eu quiser somar esses dois, galera, tem um jeito muito lindo. Você emenda aqui, traceja essa ponta aqui, traceja essa ponta aqui. Onde que eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar para baixo? Não. Vai encontrar para cá? Não. Encontra aqui. Perfeito? Olha que legal. Esse ponto aqui me dá o meu vetor resultante. Isso aqui, pessoal, me lembra uma coisinha muito bonitinha, ó. Pô, esse cara, VY, é o mesmo VY que está aqui. Perfeito? Então eu posso passar ele para lá. E agora eu tenho o quê? Um triângulo retângulo. Coisa linda de trabalhar, onde a hipotenusa ao quadrado é igual ao capeta ao quadrado mais o outro capeta ao quadrado. Beleza? Então olha só, vetores perpendiculares eu aplico Pitágoras. Beleza? Tranquilão? Bem tranquilo, não há problema com isso aqui. De boinha? Bom. Vamos lembrar sempre que tem aquela manhãzinha da trinca pitagórica. Vocês lembram da trinca pitagórica? Quando eu tenho, por exemplo, vamos lá comigo, um triângulo com 3, 4. E você quer saber a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, a minha raiz disso aqui é 5. Se eu tiver outro triângulozão aqui, 6, 8, vamos ver o que seria esse x agora. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. X, então, vai ser igual
Isso aqui tudo igual a 100, x igual a 10. Reparem uma coisa. O que aconteceu daqui para cá? Multipliquei por 2. Daqui para cá, multipliquei por 2. O que aconteceu daqui para cá? Multipliquei por 2. São trincas pitagóricas, triângulos semelhantes. Se você multiplica 2 catetos por 2, a resultante também vai ser multiplicada por 2. Então você pode fazer 3, 4, 5, 6, 8, 10, vamos lá, 12, 16, 20, beleza? E assim vai. Perfeitão? Tranquilo. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Belezinha? Vamos parar por hoje aqui, só nesse comecinho. Depois eu dou mais um pedaço dessa aula. Abraço.